Salve, salve galerinha, Adam Abas na área. Michael Alexandre. E hoje a gente vai discutir com vocês um pouquinho sobre low carb. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e bora com a gente. Ô Mike, seguinte, cara. Ultimamente anda meio na moda, né? Dietinhas pro verão. Exato. Galera querendo dar uma secada, precisando dar aquela limpada no shape. Dessas dietas na moda, cara, é muito comum a gente ver hoje uma tal de low carb. Dá pra você dar uma introdução aí pra galerinha o que é low carb? Claro. Galera, é muito comum mesmo, principalmente próximo do verão. Inclusive, eu tive muitos pacientes que vieram, principalmente com dietas prontas já low carb, querendo realizar esse tipo de dieta, pois há uma grande promessa por trás delas relacionadas ao emagrecimento mais rápido. O que são dietas low carb, primeiramente? Uma dieta é consistida basicamente por uma distribuição de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Dentro disso, a gente tem um número de calorias dentro dessas dietas, certo? Em uma situação de recomendações e diretrizes, uma dieta normal consiste de 45% a 60% carboidrato, 20% a 35% gordura e 10% a 20% proteínas. Uma dieta low carb dentro das diretrizes consiste em um consumo menor dessas diretrizes, ou mesmo em um consumo menor de carboidratos dentro do que o paciente ou o indivíduo está acostumado, habituado a consumir. Se a gente for falar em números, então abaixo de 40% do consumo diário de carboidratos por dia já é considerado low carb. Mas espera aí, então, basicamente isso para uma pessoa comum. Exatamente. E um praticante de atividade física também recomendaria esse tipo de ingesta? No caso da musculação, normalmente se aumenta a ingesta, mas isso também é variável de acordo com o consumo dos outros macronutrientes. Caso ele consuma mais macronutrientes provenientes de carboidrato, que ele por si só tem um efeito poupador. Isso já consideraria um consumo um pouco menor de proteína. No entanto, a gente já tem recomendações estabelecidas da própria proteína, que é de 1,5 a 2 gramas, levando até 2,5 gramas por quilo peso corporal. Legal. Só que uma dieta low carb tende-se a aumentar um pouco mais a proteína, ou, dependendo do tipo de dieta low carb, na qual a gente vai falar daqui a pouco, há um aumento muito maior de gordura, para compensar essa redução na quantidade de carboidrato. Legal. Lembrando que a dieta low carb, normalmente, ela é derivada de uma dieta comum na mesma quantidade de caloria. O que as pessoas acabam realizando nesse processo e conseguindo resultado é diminuindo o carboidrato e automaticamente também elas diminuem o consumo de calorias, o que também favorece o resultado esperado no emagrecimento. Certo. Tá? Então, pensando por esse lado, quem poderia realizar então uma dieta low carb, já que dieta low carb basicamente é reduzir a ingestão de carboidratos com base naquela recomendação diária. Então quem que pode fazer isso? Basicamente, todas as pessoas saudáveis não há restrição no consumo de dietas low carb, salvo algumas restrições, como gestantes ou, por exemplo, pessoas acamadas que têm uma necessidade calórica maior em situações medicamentosas que podem vir a ter uma acentuada perda de massa magra. Certo. A questão é adequar corretamente o quanto esse indivíduo vai comer e equilibrar os outros macronutrientes de acordo para que essa pessoa também não tenha deficiência, e também os micronutrientes. Já que é comum dietas low carb, você tem um consumo menor de fibras. Então tem que se atentar bem a esse fator, porque é muito recorrente as pessoas terem constipação, diminuição na ida ao banheiro, decorrente de dietas low carb, já que o consumo de fibras é diminuído. Você citou uma coisa interessante, porque assim, pelo menos dos tipos de dieta low carb que eu conheço, né, muita gente acaba compensando a retirada de alguns carboidratos, principalmente carboidratos mais simples, por exemplo, arroz, batata, entre outras coisas, e aumentando a ingesta de legumes, alimentos mais fibrosos. Agora, você já me mencionou que existem pessoas que sofrem com constipação e redução na ingesta de fibras numa dieta low carb. Mas por que isso? Porque a pessoa entende que numa dieta low carb ela basicamente vai ter que simplesmente tirar os carboidratos, esquecer das fibras, esquecer das saladas, dos vegetais de forma geral e manter só proteína alta. Exato, proteína e principalmente gordura alta, que é muito mais comum você observar em dietas low carb o consumo de gordura aumentado. E as pessoas também não têm certo conhecimento a respeito até dos legumes, na qual é confundido pelo alto consumo, pelo alta quantia de carboidrato, no qual não tem, e acabam retirando esses alimentos que são bastante importantes. Há também uma redução do consumo de frutas, que também são ricas em fibras. E aí, com isso, você acaba diminuindo o consumo de fibras diário. E, obviamente, também que boa parte dos carboidratos são grãos. Sim. E muitos deles contêm alta quantia de fibras. Por exemplo, feijão, lentilha. Ou até mesmo o próprio trigo. Perfeito. Tá? Ou até mesmo alimentos grãos integrais, como o próprio arroz. Certo. Tá?
Sendo assim, o que me parece é que existem diversas vertentes do que a gente pode chamar de low carb, certo? Então existe o low carb associado com gordura alta, que a gente conhece como low carb high fat, certo? Existe ainda o low carb típico, que é basicamente simplesmente baixar a ingestão de carbos, mas manter ali a proteína normal e a gordura normal, certo? Existem alguns outros tipos de low carb e basicamente assim, o que é mais efetivo dentro desses low carbs? Como o Adam falou, a gente tem a low carb high fat, que é o baixo carboidrato compensado com o alto consumo de gordura. A gente tem a low carb normal fat, que é o baixo consumo de carboidrato, com níveis normais do consumo de gordura e compensação, para a gente ter a compensação calórica, aumente-se a quantia de proteína, para compensar as calorias que foram diminuídas dos carboidratos. Então, assim, para a gente poder fechar, me diz uma coisa, qual que é o segredo para a gente poder ter, então, perda de peso? Porque, cara, eu vejo como preparador, eu vejo low carb high fat, eu vejo high protein, low carb, low fat. Eu já vi cada inferno nesse campo de dieta, né, e manipulação de macronutrientes, que para mim, assim, o que eu tenho para mim, eu vejo nutrientes como sendo fonte de energia, certo? Sim. E se você dá menos energia para o seu corpo, você automaticamente começa a consumir reservas, como se fosse no seu carro. Se você não completa com gasolina, o tanque entra na reserva. Chega um momento que acaba a gasolina dessa reserva. O que seriam as nossas reservas? Seria o correto, então, a gente diminuir o quanto de combustível a gente dá para poder consumir as reservas? Sim. É basicamente o apoio que essas dietas, como eu falei inicialmente, contém, que é o quê? Automaticamente, quando as pessoas entram em dieta low carb, elas também reduzem as calorias. Por isso que não se observou diferença nos estudos quando comparam as dietas. Os tipos de dietas. Exato. Mas é interessante também a gente atentar ao comportamento desses macronutrientes, já que, por exemplo, o carboidrato tem efeito mais poupador no sentido de massa muscular, em comparação com a gordura. Perfeito. No entanto, quando essas pessoas realizam dieta low carb, tem uma peculiaridade dessas dietas que quando você baixa o carboidrato, você também diminui sua reserva hídrica, né? Seus estoques de água. Basicamente porque você depleta uma forma que o carboidrato é armazenado, que é a forma de glicogênio, já que ele tem um poder de afinidade com água muito alto. Então, quando você reduz o carboidrato, automaticamente você perde água. O que é muito comum você observar uma perda de peso mais acentuada em dietas low carb comparada com dietas convencionais. Principalmente no começo da dieta, né? Quando a pessoa depleta demais o glicogênio. Exato, justamente pela dieta muito baixa em carboidrato. Para quem não pegou, gente, depletar é sinônimo de esgotar, beleza? Então, depletar o glicogênio significa o quê? Esgotar as reservas de glicogênio. Perfeito. Então, quando a gente fala em depleção, a gente fala em redução das reservas. É difícil a gente depletar totalmente as reservas de gorduras, porque o tecido adiposo é um tecido imenso, certo? Só que as reservas de carboidrato, ou seja, o glicogênio, elas podem ser depletadas por demanda energética, por atividade física, por ação hormonal. Ok? Então, resumindo toda essa história, o importante para se obter, vamos dizer assim, aquele shape de verão bonito é consistência, tempo, paciência e, pelo menos na minha opinião, redução calórica. Déficit calórico, perfeito. Exato. Certo? Então, galera, não adianta querer inventar muita moda. Sim. O que existe é trabalho duro, paciência, consistência e regularidade nos seus planos. Beleza? Uma coisa que é importante, né, é observar também essa aderência a essas dietas, que são mais difíceis justamente pelo nível de restrição. Principalmente com mulheres que têm muita vontade de comer doce. Então essa compulsão às vezes tende a acentuar. Por isso que é importante você utilizar essa dieta como uma forma de estratégia. Não vai ser sempre que você vai conseguir ter um resultado a longo prazo com ela, justamente porque a aderência é difícil. Afinal de contas, quem é que não gosta de comer aquela macarronada no domingo, né? Difícil fazer low carb assim. É difícil fazer low carb assim, né? Então, quero agradecer o espaço aqui cedido pela Gigo Academia. Se você gostou mesmo desse vídeo, deixa aqui nos comentários. De novo, favorita, se inscreve no canal, segue eu, o Mike e a Iridium Labs lá nas mídias sociais e até uma próxima.